Amigos e amigas, vamos a notícias gerais importantes aqui nas minhas redes digitais sociais. Paulo Roberto Maciel 6 no Instagram. Paulo Roberto Maciel 7919 no YouTube. Temos também o blog com muito texto, porque eu gosto de escrever, sou escritor, eu sou formado no curso de letras da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Colatina, então coloco muito texto, escrevo e deixo à disposição dos meus seguidores no blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com. Temos também o facebook.com/Paulo Maciel da rádio. Na verdade, se você digitar Paulo Roberto Maciel aí no campo de busca da internet, vai chegar ao meu blog, YouTube, Facebook, Instagram, tá bom? Vamos a notícias gerais, onde eu falo aqui sobre verão, tóxicos e sua relação com homicídios, médicos que sofrem, 1.300.000 devedores no Espírito Santo, inadimplentes, e o filme sobre Bolsonaro que está sendo produzido nos Estados Unidos. Vamos às informações então, porque eu faço aqui esse trabalho para você que me segue. Verão começa e vai até o dia 20 de março. Estamos em pleno verão. A estação do ano do verão no hemisfério sul, onde está o Brasil, iniciou-se no dia 21 de dezembro de 2025. Foi um domingo, hein? Um domingo de sol, de muita praia em locais onde existem orlas. Começou então no dia 21 às 12 horas e 3 minutos, horário de Brasília. E só terminará no dia 20 de março de 2026. Então, até 20 de março é o calorão que você vai apreciar ou enfrentar. É um período de dias mais longos que as noites, com mudanças rápidas nas condições de tempo, com ocorrência de chuvas intensas, queda de granizo, descargas elétricas e vendavais, segundo a meteorologia. A previsão climática indica condições favoráveis para chuvas acima da média em grande parte da região norte do Brasil. Para a região nordeste, a previsão indica chuva abaixo da média, em praticamente toda a área, principalmente na Bahia, centro-sul do Piauí e maior parte dos estados do Sergipe, Alagoas e Pernambuco. Para a região centro-oeste, são previstas condições favoráveis para volumes acima da média histórica no setor oeste do Mato Grosso, enquanto que para o estado de Goiás predominam volumes abaixo da média climatológica. Para o restante da região são previstos volumes próximos à média histórica. Na região sudeste, a previsão indica predomínio de chuvas abaixo da média climatológica, com volumes de até 100 milímetros abaixo da média histórica do trimestre janeiro, fevereiro e março. Isso é previsão, hein? Aliás, previsão não é precisão, é algo que a maioria das pessoas fala. Já a região sul, na região sul do Brasil, a estimativa é de chuvas acima da média em todos os estados, ok? É o verão, então, que está vigendo. Influência das drogas é significativa nos homicídios no Espírito Santo. É algo terrível, não é? A questão da droga. O santo São João Paulo II, que foi papa, ele tem uma frase interessante: a droga é um mal, e ao mal não se dá trégua. Então, é importante a gente ter os olhos fixos nisso. Não se dá trégua à droga ilícita. Um estudo indica como as drogas ilícitas e o álcool influenciam nas mortes violentas acontecidas no estado do Espírito Santo. No dia 11 de dezembro, a Rede Abraço e a Polícia Científica apresentaram um estudo inédito que avalia a presença do álcool, das drogas e outras substâncias químicas em casos de mortes evitáveis.
O coordenador da rede Abraço, Carlos Lopes, disse que a produção do conhecimento científico no campo das políticas sobre drogas é importante porque produzirá evidências a partir das quais se terá um diagnóstico mais preciso e mais aprofundado da realidade que se apresenta. Ele imagina que, de posse do diagnóstico, há melhores possibilidades de se formularem políticas públicas mais adequadas a fim de enfrentar esse sério problema. O estudo analisou mais de 7.500 casos que foram examinados pelo Instituto Médico Legal, IML, de Vitória, a capital do Espírito Santo, entre 2013 e 2023, apontando que mais da metade das vítimas tinha uma substância psicoativa no organismo no momento da morte. O álcool foi a principal, seguida de cocaína e maconha. Puxa vida, hein? Substâncias terríveis. Entre as ocorrências, 1/3 foi de homicídios. As mortes no trânsito também chamaram a atenção em 42% dos casos. Aliás, em 42% dos casos, a pessoa estava sob o efeito de substância química. Isso aqui relacionado a mortes no trânsito. Em 42% dos casos, a pessoa estava sob o efeito de substância química. A chefe do Laboratório de Toxicologia Forense, Mariana Dadalto, revelou que quase a metade dos indivíduos que morreram nos acidentes de trânsito estavam sob o efeito de álcool e drogas. Álcool ou drogas, assumindo o risco de dirigir nessa situação proibida. Um ex-viciado em entorpecentes, em narcóticos, em tóxicos, em alucinógenos, cigarro e bebidas alcoólicas, de 43 anos de idade, ele informou que começou a beber e a fumar cigarro com 12 anos de idade. Aos 14, conheceu a maconha, aos 17, a cocaína, e aos 23 anos passou a consumir o crack, gente. Nos 10 anos de vício, teve 12 perdas totais de carro, 4 acidentes graves de motocicleta, quebrou coisas na sua casa, na sua residência, sofreu vários derrames no pulmão e respondeu por 25 processos em 4 estados diferentes. Minha nossa, hein? Há 11 anos ele conseguiu superar a dependência química. Aliás, as dependências são várias, né? E atualmente ele ajuda outras pessoas que sofrem com os vícios, né, desenvolvendo projetos sociais para essas pessoas. Parabéns, deu a volta por cima, conseguiu o alto equilíbrio. Eu indico sempre a pastoral da sobriedade da Igreja Católica, que tenta salvar as pessoas por meio da espiritualidade, por meio de Jesus Cristo. Pastoral da sobriedade ajuda muito. Procure também o AA, procure ainda o NA, Narcóticos Anônimos. Tem que procurar. Fazenda da Esperança da Igreja Católica. Tem casas de apoio também. Médicos também sofrem violência no Espírito Santo. Olha, mais de 80% dos médicos do Espírito Santo sofreram algum tipo de violência no trabalho. Até os médicos, hein? A informação faz parte de pesquisa do Conselho Regional de Medicina, o CRM, do estado capixaba. Em 2024, foram registrados mais de 4.500 boletins de ocorrência de violência contra médicos no Brasil, representando uma média de 12 casos por dia. No Espírito Santo, o CRM divulgou uma pesquisa em 9 de dezembro de 2025, uma pesquisa, então, própria do território capixaba, realizada com 330 profissionais. 84% responderam que já foram vítimas de violência no trabalho. Quase a metade teve o problema mais de uma vez. Olha, quase a metade, hein? Mais de uma vez, então houve reincidência dessa violência. A maioria dos casos aconteceu
Na rede pública de saúde, 4 em cada 10 vítimas precisaram de tratamento. O CRM quer uma lei que garanta a segurança dos profissionais de medicina no ambiente de trabalho. Mais uma lei? Lei não resolve. O que resolve é a educação, o que resolve é a conversa, o diálogo. Mas, tem essa notícia aqui também que é muito importante, a inadimplência, hein? Poucas pessoas dão atenção a isso. Principalmente a mídia não está ligando muito. Espírito Santo tem 1.300.000 inadimplentes. O estado do Espírito Santo possui mais de 1.300.000 pessoas endividadas e inadimplentes. A maior parte é relacionada a bancos e cartões de crédito. Frequentemente, são realizados os chamados feirões limpa-nomes, como um que foi realizado, por exemplo, pela Prefeitura de Cariacica, na Grande Vitória, no mês de dezembro de 2025. Indivíduos estão diagnosticados com HIV no Espírito Santo em número superior a 20.000. Olha essa notícia que também é importante, hein? HIV é um vírus perigoso. Dezembro foi o mês dedicado à prevenção e ao cuidado com HIV, vírus da AIDS. Um capixaba disse que descobriu que adquiriu HIV há 12 anos, quando fez os exames para doar sangue. A primeira sensação foi marcada pelo medo, mas com o acompanhamento médico e o tratamento contínuo, o paciente passou a encarar a doença de outra forma e começou a atuar numa rede nacional de apoio a pessoas com HIV. No estado do Espírito Santo, entre quem convive com o vírus e quem já desenvolveu a enfermidade, há 20.721 indivíduos diagnosticados com HIV. 1.074 casos foram descobertos no ano de 2025, ainda até o mês de novembro, né? Entre janeiro e outubro de 2025, 152 pessoas morreram com a doença. Médicos dizem que quando o vírus é identificado precocemente e o tratamento é seguido de forma correta, a carga viral pode ficar indetectável, impedindo a transmissão durante as relações sexuais, reduzindo drasticamente o risco de transmissão na gravidez. O médico infectologista Rodrigo Barroso disse que o risco de transmissão é menor para a pessoa que está em acompanhamento, aquela que está indetectável. Ele chega a afirmar que, olha, vamos saber o que ele disse, que é um especialista. A chance de passar o vírus para outra pessoa é praticamente nula, inclusive na gravidez, pois os medicamentos são muito seguros. Há até medicações usadas antes e após relações sexuais para quem se expõe menos ou mais, conforme o caso. Declaração de um especialista, hein? Furtos de motos, vamos falar de furto de motos, aumentam no estado do Espírito Santo. No ano de 2025, até novembro, 1.493 motocicletas foram furtadas na Grande Vitória, no estado do Espírito Santo. 2 municípios registraram mais casos deste tipo de crime: Serra, com 601, e Vila Velha, com 362 casos. As informações são da Secretaria Estadual de Segurança, SESP. O delegado da Polícia Civil, Luiz Augusto Ximenes, diz que operações estão em andamento e investigações estão sendo procedidas para identificar e prender os suspeitos de ordenar os crimes. O agente público informou que desde 2023 é realizado um levantamento e mapeamento através da Operação Zero Grau, a fim de combater a subtração de veículos automotores do tipo motocicleta. No primeiro ano, foram recuperados mais de 10 veículos do tipo motocicletas, numa só operação. Ele imputou os crimes a associações criminosas tópicas existentes nos territórios serrano e vilavelhense. A Serra lidera porque há um maior número de pontos comerciais e de focos do tráfico de drogas. As dicas principais passadas por Ximenes aos donos de motocicletas é colocar alarmes, cadeados e gravação do motor e chassi nas peças, como já acontece no estado de São Paulo.
Neste caso, há um adesivo verde fluorescente, onde o ladrão constata que a moto está toda gravada e não há interesse, então, para o adulterador e nem para o receptador. Olha a informação importante, hein? Essa aqui também é importante, hein? É filme sobre Jair Bolsonaro, hein? O presidente mais perseguido da história do Brasil. Ator internacional Jim Caviezel faz o papel de Bolsonaro em filme que conta a história do ex-presidente. O filme Dark Horse, sobre a vida do ex-presidente da República do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, está sendo produzido nos Estados Unidos. Na tradução livre, o título da obra artística significa Cavalo Negro, Preto ou Escuro. O ator internacional Jim Caviezel, que passou 3 meses em terras brasileiras, faz o protagonista, ou seja, ele será Bolsonaro no filme. A peça cinematográfica, com atores de renome internacional, traz a facada para matar Bolsonaro na campanha presidencial de 2018, a dor sofrida sendo carregado por populares, as artimanhas para destruí-lo para sempre e sua impressionante resistência, a força em conquistar 60 milhões de brasileiros, o número aproximado de conservadores ou direitistas no país e muito mais. Foi Bolsonaro que fez os conservadores abrirem a mente e se tornarem mais fortes, pois anteriormente eles estavam sendo enganados com uma política entre um partido de cunho marxista e outro de cunho social-democrata que praticamente almoçam e jantam no mesmo prato. A previsão é de que a película, o filme, seja exibido a partir de fevereiro de 2026. No Brasil, certamente o filme não seria produzido, mas somente nos Estados Unidos, onde a liberdade tem um valor extraordinário e é garantida pela centenária Constituição. O filme vai mostrar o homem mais perseguido, vilipendiado e humilhado da história do Brasil, segundo o canal do YouTube Paulo Lopes. Olha essa notícia aqui também que é importante. O governo do estado do Espírito Santo regulamenta lei que proíbe fogos de estampido. O governo do estado do Espírito Santo publicou, no dia 9 de dezembro de 2025, o decreto que regulamenta e consolida a proibição da fabricação, comercialização, manuseio, queima e soltura de fogos de artifício, de estampido e artefatos pirotécnicos ruidosos em todo o território espírito-santense. A medida vale para espaços públicos e privados, abertos ou fechados, e busca reduzir impactos ambientais, proteger a fauna e garantir o bem-estar das pessoas sensíveis ao ruído, além de promover uma cultura de convivência mais segura. O decreto especifica que continuam autorizados apenas os fogos cujo efeito principal seja visual e produzam até 70 decibéis, conforme normas técnicas, além daqueles produzidos exclusivamente para exportação. A partir de agora, todos os alvarás emitidos pelo Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo para espetáculos pirotécnicos e estabelecimentos comerciais deverão conter uma nota orientativa clara sobre a proibição e as sanções previstas na legislação. Eventos, festas e atividades comerciais não poderão mais utilizar fogos barulhentos. Olha o que está acontecendo no Espírito Santo, hein? Será que isso vai se tornar realidade? Outro ponto central do decreto é a criação de um grupo de trabalho no âmbito da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, SEAMA, responsável por propor normas complementares que detalhem as penalidades administrativas, a competência fiscalizatória dos órgãos envolvidos e a destinação das receitas provenientes das multas e o procedimento de autuação. Tinha que ter aí receita de multas, é dinheiro, né? É dinheiro, toda lei tem dinheiro envolvido, meu Deus do céu. Mas tá aí, vamos ver se isso aí vai ser executado, né? Porque quando tem futebol, eu ouço muitos foguetes na minha região. O governo do estado, então, do Espírito Santo, proíbe fogos de estampido. Acesse @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919 no YouTube.